pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo joinha? Hoje aqui um vídeo diferente em colaboração com o canal da Adri, que é o... Two Twins Mom. Eu sempre me confundo pra falar o Deixa pro Elan. E a gente tá fazendo esse vídeo em colaboração porque a gente quer muito falar sobre a participação efetiva dos pais na criação dos filhos. E aqui, pra quem já conhece a gente, sabe que funciona desse jeito, que Elan é super participativo, sempre foi, e a gente levanta essa bandeira. E lá eles tiveram filhas gêmeas. E o que aconteceu? O Cláudio deixou de trabalhar e a Adri foi trabalhar, então ele que cuida das meninas. E a gente achou incrível. Daí a gente chamou eles para fazer essa colaboração. Então, o nosso vídeo vai estar lá no canal deles, e aí agora vocês vão ficar com eles falando aqui, com a Adri falando aqui pra gente, e falando um pouquinho dessa relação deles lá. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom, gente? Eu sou a Adriana, esse é o Cláudio, nós somos do canal Two Twins Mami, nós somos pais da Melina e da Helena, nossas gêmeas de 2 aninhos. E a gente tá aqui no canal Cuca de Pai, Cachola de Mãe, a convite da Carol, pra gente falar um pouquinho sobre a nossa experiência da criação do pai presente. Então assim, a gente vai dar um pouco da nossa opinião e contar um pouquinho como acontece, o que acontece lá em casa, né, amor? Exatamente. E um pouquinho da nossa história, breve história, para vocês que não conhecem a gente. Nossas gêmeas estão com 2 anos e com 1 ano de idade elas começaram a ficar muito doentes. A Melina, que tem síndrome de Down, tem a imunidade mais baixa, então ela, em 1 ano ela teve 3 internações e a última internação foram 7 dias em UTI por pneumonia. E assim, a pneumologista dela, a médica dela foi muito taxativa em dizer que ela não poderia voltar para a escola. E aí que nós tomamos a decisão que um dos dois teria que parar de trabalhar. E o Cláudio se ofereceu, ele se prontificou para parar de trabalhar. Então assim, é um breve resumo do que aconteceu na nossa família, mas assim, tem vídeos lá no canal que contam tudo isso, sobre o motivo da gente tomar essa decisão, como que nós tomamos essa decisão. Então depois vocês vão lá no nosso canal para assistir alguns vídeos, mas a gente tá aqui para falar um pouco de como é ser esse pai, como é ser tão presente. Uma das coisas que a gente recebe muito de mensagem, tanto no nosso Instagram como aqui no YouTube, são as pessoas admiradas, encantadas, incrédulas com o Cláudio cuidando das meninas da forma que ele cuida. Do tipo, meu Deus, seu marido é um herói, ajoelhe e agradeça a Deus pelo marido que você tem, pelos pais que essas meninas, pelo pai que essas meninas têm. E a gente, assim, recebe isso meio que de uma forma meio, como assim, né? Um pouco assustada. Era pra ser natural, né? É algo óbvio, né? É algo que pra gente é natural, mas que pra grande maioria não é o que acontece. Por que pra mim é algo que choca um pouco? Porque o Cláudio sempre foi uma pessoa dedicada, um filho dedicado, um marido dedicado. E assim, desde que a gente casou, as tarefas lá em casa, como são? A gente divide tudo, né? Sem dividir, assim, tem que fazer, faz. Não tem uma divisão exata. Tem que fazer o serviço, cada um pega o que tem que fazer e faz. Não tem tempo feio, né? Lá em casa não existe o termo ajuda, né? Não tem ajuda, não é o Cláudio que me ajuda com as coisas. A gente faz, os dois fazem igualmente as coisas. Então, já no casamento foi assim, né? Então, assim, eu, por exemplo... Sem ter que fazer uma divisão correta, né? Você faz a comida, você lava a louça... Quem tiver pra fazer na hora, vai fazendo. Quem tiver melhor, faz. Se tiver um pique, manda e vai, que vamos, né? Então, assim, sempre foi dessa forma. Os dois trabalhando fora, né, sim, amor? Sim. Os dois chegando, fazendo tudo, acordando, fazendo tudo. E quando as meninas vieram, não foi diferente, sim, né? Então... Aumentou o serviço, só, né? Só aumentou o serviço. Não, amor, aumentou não. Duplicou, triplicou, uma coisa louca. E assim, eu sozinha jamais daria conta de 2 crianças, jamais. Então assim, uma criança, sei lá, a mãe até acaba seguindo à frente, se colocando à frente e fazendo tudo, mas com 2 é humanamente impossível. É complicado, né? Então, você acha que
Não, eu não acho que por serem gêmeas você... Não, eu é natural, né, amor? eu ia fazer. Pode ser que, como você disse, pode ser que ia precisar fazer menos, que você ia ficar cuidando, querendo dar Eu mais ia atenção. querer ficar mais à frente disso, só uma, naturalmente, né? Acho que a gente conversa com o pessoal, parece que mães faz isso sem Quando por é um maldade, não por maldade, não por, naturalmente faz mesmo, como você está falando. Mas são duas, então realmente assim, não é impossível que deve ter gente que faz com mais, né? Com mais filhos, então, mas não é complicado. No nosso caso seria, complicado, seria impossível. Mas assim, tanto que quando nós chegamos em casa, o Cláudio, a Helena pesava 1,8 kg. Ela era muito pequenininha. Ele que dava os banhos, ele que trocava, então... Foi algo que ele se prontificou, assim, sem questionar, naturalmente, da mamadeira. Assim, dá pra perceber que aqui em casa os papéis estão invertidos. Invertidos perante a sociedade, perante a nossa cultura, sim, né? Sim. Então, eu sou a pessoa que trabalha fora o dia inteiro e o Cláudio quem fica em casa, que ficou em casa cuidando das duas, né? Então, como que foi, amor? Porque assim... por mais que eu sempre fiz as coisas de casa, assim, quando morava com meus pais, depois quando eu casei com a Adriana, eu sempre fiz as coisas, é diferente. Eu trabalhei, durante o dia eu trabalhava a vida inteira, né, 25 anos trabalhando e não ficava em casa fazendo as coisas durante o dia, né. Então foi uma mudança drástica para mim, não tenha dúvida, né, foi bem... Não foi difícil porque são filhos, né, acho que a gente se adapta, né. Mas foi uma mudança, no começo eu estava tudo estranho, era tudo novo para mim. Mas a gente viu que a necessidade era importante, era o que tinha que se fazer, era a saúde delas estava em jogo, né? E para tudo que deu certo, graças a Deus, elas se recuperaram, ficaram esse tempo todo sem passar em médico mais. Uma gripe, nada. Eu brinco, né? Que nem o nariz escorreu nesse tempo todo das duas, principalmente da Melina, né? Mas... perante a saúde foi a melhor decisão, sem sombra de dúvida, né? E eu fui me acostumando com essa vida de cuidar, ficar o dia inteiro com elas, passar o tempo, tem um tempo diferente, né? Que para quem trabalha, né? Conversar com alguém, não tinha que conversar com as meninas, só ficar mais brincando, é diferente. Mas graças a Deus deu certo, tá dando certo, que ainda tá com a Melina em casa, né? Não é nada fácil, todo mundo, quem faz isso sabe, né? Mas tá dando certo. O objetivo principal, que era a saúde dela, mais da Melina, porque a Helena é mais fortinha, né? Tá sendo atingido. Tá sendo atingido, para tanto que a gente vai voltar com a Melina pra escola agora em agosto, ela volta pra escolinha. Porque ela está com a imunidade melhor. Já tá melhor, tomou vacina, cresceu. E eu vou voltar, com certeza, a procurar emprego, né? Já voltei, na verdade. Voltar pro mercado de trabalho, vamos fazer alguma coisa. Porque, lógico que era por um período só isso aí, não dá pra... Acredito que se tiver que ser pro resto da vida, a gente dá um jeito, mas não era a intenção. A intenção era um período só, né? E pra passar toda essa fase. E era pra ser uma coisa mais natural, independente se é homem ou se é mulher fazer isso, mas, né? Então, assim, vocês percebem que ele não tem nenhuma... não é nada diferente pra gente. Ele faz tudo que eu faço melhor, até melhor, né? Eu sempre falo isso, até melhor, porque ele segue todo um cronograma, mas ele faz tudo, ele cuida integral das meninas, então lá em casa é muito tranquilo isso, mas as pessoas, sim, a nossa cultura ainda é aquela coisa mesmo do pai trazer o sustento para casa e a mãe ficar cuidando da criação dos filhos, então... ainda choca algumas pessoas, inclusive o Cláudio, que leva as meninas em todas as consultas, reunião de escola, ele que vai. E uma das consultas, que ele foi no pediatra, né, amor? Conte. A pediatra... Ele foi sozinho, né? Não, com a tua mãe. Eu fui com a minha mãe e a pediatra, a primeira coisa que falou quando eu entrei na sala dela com as meninas... Cadê a mãe da criança? Que ela viu que não era mãe, né? Mas falou meio brava, né, amor? Até a minha sogra ficou meio chocada. Falou sério, cadê a mãe da criança? Provavelmente tinha sido a segunda vez que eu tinha ido sem a Adriana, né? Por conta de que eu que levo as meninas, pra que vai tirar ela do serviço, né? Só no caso extremo, numa consulta que precisa, a Adriana vai, mas quando é uma consulta de rotina, não tem necessidade alguma.
E aí a gente viu e falou, nossa, que preconceito, né? A pessoa porque quem estudada, cria é ele. por que tudo isso, né? Ele sabe mais coisa do que eu. É assim, o dia a dia, é claro que os dois, né, eu sei um pouco mais que ela só por causa do dia a dia, mas por quê, né? E outra, mesmo que eu não soubesse, eu fui incumbido de levá-las lá, eu sou pai, Exato. Olha isso, não, isso foi chocante. Aí o Cláudio ainda tentou dar uma amenizada, não, Dri, eu acho que ela não tava num dia bom. Sim, para, gente, sim. isso é muito preconceito. Então, assim, jamais algum médico viraria pra mim e falasse assim, cadê o pai da criança? Ia falar. Então, pra gente foi um pouco chocante, porque a gente acaba se deparando com essas questões que as pessoas falam, colocam o Cláudio num pedestal mesmo, né? E assim, eu não tiro nenhum mérito, porque o Cláudio abdicou um pouco da vida profissional dele para cuidar dos filhos e ele faz com perfeição, com amor e tudo sai muito bem. Cometemos erros, né, mas natural, né? Então assim, ele é incrível e assim, foi maravilhoso ouvir isso dele. Eu até, quando ele falou que queria, eu fico cuidando delas, eu dei uma segurada. Eu fiquei de dar a resposta pra ele se eu aceitaria aquilo. Porque eu também fiquei um pouquinho assim, amor, será que você vai dar conta? Mas assim... A chefe aqui é complicado, não tem que tomar cuidado também. Mas assim, uma das coisas que ele fala que é bom, assim, que eu tenho a consciência... que quando eu chego do trabalho, alguma coisa assim, eu sei o tanto que ele trabalhou, né, amor? Sim. Isso ele fala, isso é bom que você tenha consciência disso, porque nós mulheres sabemos o quanto é difícil ficar em casa, cuidando de uma casa, cuidando de filho. E então, assim, de repente, se ele estivesse fora e eu ficasse em casa, quando ele chegasse, talvez ele não teria a noção do trampo que é. Por mais que eu conheça o serviço de casa... antes das filhas, né? Eu não teria noção, porque eu não teria vivido aquilo, né? Eu sei o que é cuidar de uma casa sem os filhos, que eu sempre fui. Mas não aquela insanidade. Agora com 2 bebês em casa e fralda, comida... Né, não, realmente eu não saberia, por mais que a gente conviveria no final de semana, eu ia ter uma noção, mas a medida real eu não ia ter mesmo. Mas a gente percebe, sim, até para alguns amigos, eu tava conversando até com o Edu, esses dias um amigo meu tem dois filhos, e a gente tava conversando sobre isso, porque ele e a esposa dele também dividem as tarefas igualmente. Ele até falou que a nenenzinha dele dorme só com ele. Então, assim... Olha isso, né? Não é a mãe que precisa fazer a criança dormir, o pai faz a criança dormir. E a gente tá percebendo que as pessoas em volta, os nossos amigos, alguns amigos próximos, a gente vê também que são participativos, né, amor? Sim. Então, assim, de repente, as coisas vão mudando, ainda tem muito da nossa cultura, isso ainda choca, não é a realidade das pessoas de ter um pai tão presente, participativo, mas também a gente vê que muitos pais também... cuidam dos filhos, inclusive né? Trabalhando, os dois trabalham e cuidam igualmente dos filhos. Não é só no meu caso que eu não trabalho e eu tô cuidando. Tem os casos que é complicado trabalhar e cuidar das crianças, que nem o caso deles, né? Isso é uma coisa que o Cláudio também tem consciência, né? Que você um dia inteiro trabalhar, pegar trânsito, ida, volta, e aí você chega em casa e ainda tem a carga das crianças, da comida, da roupa, então ele também tem consciência disso. Isso não é fácil, não, né? Eu fiquei um período, né? Um bom tempo, né, nessa vida, eu sei que eu chegava morto antes de ter pique ainda pra fazer as coisas. E dia seguinte levantar, acordar bem para ir trabalhar. Então não é fácil também não, né? A gente sabe que é difícil. E o pessoal, por isso que é bom o pai sempre ajudar, né? Porque só pros dois é difícil, imagine para um só, né? Exatamente. No caso pra mãe é muita só. carga. Mas assim, a gente espera que isso mude, né? Que a gente não seja, que o Cláudio não seja mais uma exceção, que o Elan não seja mais uma exceção. Com certeza. E aí ajuda, porque até o casamento flui melhor, né? A parceria, e é isso aí. Podia evitar, de repente, muitos divórcios, muitas brigas de casais, porque não é possível que isso não gere uma briga, né? Meu Deus. Se a gente discute, tem as brigas dividindo as tarefas... Imagine quando não tem essa divisão, né? que sobrecarrega um né, amor? Sim. Então, essa a nossa ideia, né? Mas é isso, gente. Só um pouquinho da nossa experiência e da nossa opinião.
Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo. E é isso. E vai lá conhecer o nosso canal, tá bom, gente? Um beijo, obrigada. Tudo de bom Tchau, pra vocês. Bom, como a gente falou, né, um vídeo um pouco diferente aqui, em colaboração com o Two Twins Mommy. Espero que vocês tenham gostado. A gente adora o canal, sempre assiste. Então, se você gostou, vai lá no canal deles, se inscreva, curta os vídeos. É uma família que a gente admira muito. Não se esqueça de dar o like aqui neste vídeo também, tá? É verdade. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever neste canalzinho de Meu Deus aqui também. Tá bom? Tchau. Boa Beijo, semana. gente. Beijo.